Tem mais gente para entrar, a gente pode ir começando já. Show, pois eu vou começando aqui. Vou só mandar os slides que pediram pra gente mandar antes, aí a gente vai mandar, tá? Gente, eu mandei lá no grupo dos líderes, acho que deu certo. Pronto, aí vocês falem se vocês estão conseguindo ver minha tela, que eu vou streamar aqui. Pronto, vocês estão conseguindo ver? Certo. Pronto, gente, aqui vai ser mais uma revisão, né, das questões que a gente acha que pode ter na prova de vocês. E a gente vai querer que vocês participem, né? Que a gente está fazendo mais para ajudar vocês na prova e para tirar as dúvidas de vocês também. A gente vai trazer 10 questões que a gente acha que pode estar na prova de vocês de segunda. E a gente vai contar aqui com a colaboração de vocês, né? Para colocar as respostas e tal. A gente vai discutir as questões. Aí eu vou para a primeira aqui, tá? Pronto, a primeira questão é um fármaco que ele tem atividade classificada como antiplaquetário com ação bloqueadora reversível de ADP. E ele é um antagonista de ADP. Aí, qual fármaco vocês acham que é? No item A, o prasugrel. O B, a varfarina. C, clopidogrel. D, aspirina. Ou item E, o ticagrelor. Não tem problema se vocês errarem, podem chutar aí qualquer coisa, que a gente explica, se não tiver certo. Qual item vocês acham que é a resposta? É o Ticagrelor? Pronto, isso. A resposta é o ticagrelor, porque ele é o único dos itens que ele é reversível do ADP. Os outros que tem, que eu até coloquei aqui, eles são inibidores irreversíveis, que é o prasugrel, que ele age no ADP também, sendo que ele é irreversível, e o clopidogrel também é reversível. A resposta vai ser, a gente pensa no ticagrelor, justamente porque daqui ele é o único que é reversível do ADP. Aí, vou para a questão 2. Não, explicar sobre o ticagrelor mais para vocês. Lembrar que ele é um inibidor reversível da P2Y12, que ele age no ADP. Ele é utilizado para diminuir o risco de morte em pacientes que tiveram infarto ou, ou AVC em pacientes com síndrome coronariana aguda. E como efeitos adversos que pode ser cobrado é a dispneia transitória, é importante. E ele também tem um risco maior de sangramento. É basicamente isso que vocês têm que saber para a prova sobre ele. E que ele é via oral também. A questão número 2. Paciente com 79 anos foi avaliado pelo cardiologista devido à fibrilação atrial, com score Chadivasky alto, sendo optado pelo início profilático com rivaroxabana, devido ao risco de AVC. Pronto, aí sobre a droga, o importante é sobre a rivaroxabana, qual o mecanismo dela, né? Ela inibe qual fator? Fator 9, 10, 5, 2 ou 1? Qual vocês acham que é? Pronto, exatamente. Falaram já. É o item B. A rivaroxabana, ela inibe o fator 10A. O bizu, para nunca esquecer isso aí, tem na própria palavra, né?
os 10 e o A aqui, ó, rivaroxabana. Aí sempre lembrar que ela inibe o fator 10A. Acho provável, o Neo Cláudio gosta muito de perguntar sobre o mecanismo dos inibidores do 10A. Aí eu vou até falar aqui para vocês. Os inibidores diretos do fator 10A são principalmente 4 drogas. As mais conhecidas são essas 3 de amarelo aqui: a rivaroxabana, a apixabana e a edoxabana. Eles são medicamentos usados via orais, são anticoagulantes. Que uma observação é que a rivaroxabana, ela se você ingerir com alimentos, tem melhor biodisponibilidade. E a edoxabana precisa de uma ponte com a heparina. Eles não necessitam de monitorização e são contraindicados em paciente com doença renal crônica. Os principais usos são em pacientes com fibrilação atrial crônica e prevenção de trombose. E é importante também saber isso aqui que ele pode perguntar, que é o antídoto. O antídoto deles é o andexanet alfa, que também tem o X e o A para vocês lembrarem na palavra, para lembrar do fator 10A. Pronto, aí passando para a próxima. É uma paciente grávida de 19 anos, encontra-se na sala de emergência com quadro de dor na panturrilha direita. Foi diagnosticado com quadro de trombose venosa profunda. Sabendo que a paciente está no primeiro trimestre da gravidez, que fármaco anticoagulante é o mais apropriado para o caso? Aí tem a varfarina, B, a protamina, C, a vitamina K, D, idarocizumab ou heparina de baixo peso. Qual vocês acham que é a resposta? Pronto, falaram no chat aí, exatamente, o item é a heparina de baixo peso, porque a varfarina ela não pode ser usada nesse caso porque ela é teratogênica. Seria um outro coagulante que a gente poderia pensar. Se ela não tivesse grávida, a gente poderia até usar ela, mas como é grávida, a gente vai optar pela heparina de baixo peso. Falar aqui mais sobre a heparina. Ela tem 3 nomes, mas o principal é a enoxaparina, mas também é chamada de dalteparina e a tinzaparina. Inibe principalmente o fator 10A e ela é mais previsível. Tem outra heparina também, que é a não fracionada, e ela inibe vários fatores, é menos previsível. Como a heparina de baixo peso, ela é previsível, a gente em geral não vai precisar monitorizar. Só vai precisar em 3 casos que eu coloquei aqui, que é em pacientes com insuficiência renal, pacientes obesos ou na gravidez. A gente vai precisar monitorizar só esses 3 casos. E a gente monitora com um antifator 10A. E como tem aqui, que é o que levou a gente a pensar na questão, a heparina de baixo peso ela vai ser segura em gestantes. Tem menos risco de efeitos adversos. E a dose você não precisam se preocupar ainda. Vocês estão nessas 3. Eu falo para vocês não precisar olhar para a dose ainda no momento. Só saber mais as características mesmo das drogas. A questão 4, questão do que foi do Enari, sobre os anticoagulantes orais diretos, assinale a opção que não age através do fator 10A, que foi o que eu falei para vocês. Qual dos itens vocês acham que não age no fator 10A? Pronto, show, galera. Isso mesmo, é o item C. A dabigatana não é um inibidor do fator 10A. Só um ponto também que eles botaram na enoxaparina. A enoxaparina, como eu tinha falado antes aqui, ela é a heparina de baixo peso, só que ela age no fator 10A também. O único que não age é a resposta, que é a dabigatana,
Eu vou falar aqui sobre ela. Ela é da classe dos inibidores diretos da trombina, ou seja, elas vão inibir o fator 2A. E ela tem alguns representantes conhecidos. Um deles é a dabigatana, né, que é o mais conhecido, mas tem também a bivalerudina e a argatrobana. São os três mais conhecidos da classe. Dessa classe, eu só quero que vocês saibam que esses três representantes, que elas inibem o fator 2A, e o uso deles é semelhante àqueles que inibem o fator 10A que eu falei para vocês. Sobre a dabigatana em si, ela é usada via oral. Ela é um profármaco, que ela precisa ser metabolizada para se tornar ativa. Não precisa monitorizar ela. Precisa fazer uma ponte de heparina antes, ou seja, você começa com a heparina e com a dabigatana e depois de uns dias você tira a heparina e deixa só a dabigatana. Isso que se diz a ponte, que elas demoram uns dias para começar a fazer o efeito ativo dela. E importante também saber que a dabigatana tem um antídoto, que é o idarucizumab. E ela é contraindicada em pacientes com insuficiência renal com clearance abaixo de 15. Pronto, daqui eu vou só resumir. O que vocês precisam saber? Os três representantes, a bivalirudina, a argatrobana, a dabigatana, inibem o fator 2A e da dabigatana vocês precisam saber o nome do antídoto. Talvez ele pergunte isso aí, que é idarucizumab. Agora a próxima. Questão 5. Mulher de 81 anos, deixando o hospital após infarto, recebeu prescrição diária de baixas doses de aspirina. Qual das seguintes opções se relaciona com os efeitos dessa droga? Aí a inibição reversível da ciclooxigenase, B, inibição competitiva da lipoxigenase, C, o bloqueio da ADP, ativação do receptor glicoproteína 2B3A, ou é acetila irreversível a ciclooxigenase. Pronto. Mandaram aí a resposta item E. Ela acetila de forma irreversível a ciclooxigenase. Eu vou explicar aqui para vocês. O AS, ele é um inibidor irreversível da COX-1 e COX-2, principalmente da COX-1, que ele age por meio do bloqueio do tromboxano. Aí é importante vocês saberem que ela é usada na forma plaquetária só em baixas doses, e ele é o fármaco mais usado na prática como agregante inibidor da agregação plaquetária. Usado em pacientes com doenças vasculares agudas, como AVC, síndrome coronariana aguda, e também usado na angioplastia. E ele é usado principalmente na prevenção secundária dessas doenças, como eu falei na outra monitoria que eu tinha dado, que é o paciente já teve um infarto, já teve AVC, e a gente vai usar o AS para prevenir que ocorra de novo esses casos. Isso que é a prevenção secundária. O paciente vai estar usando o AS diariamente para prevenir que ocorra de novo esses eventos. Na prevenção primária, que é a gente vai usar o AS antes de ocorrer o infarto ou AVC, por exemplo, só vai ser usado em pacientes que têm alto risco e nos pacientes que têm câncer de colo retal. Mas a maioria dos casos é prevenção secundária. E como os efeitos adversos, tem as náuseas e vômitos, hemorragias e a alergia à droga. Essa foi a minha parte, gente. Eu trouxe as primeiras 5 questões. Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Vitor, tu continua passando para mim, Continua, por tranquilo. favor? Gente, eu vou começar aqui a minha parte, tá? Eu tô um pouco doente, então se a minha voz ficar ruim ou se eu espirrar aqui durante a apresentação, me perdoe. E aí, só para deixar o coração de vocês tranquilo, tá? As questões do professor são bem tranquilas mesmo, vocês vão ver.
A prova, normalmente, dele é bem tranquila também. Enfim, o professor Manuel Cláudio, ele não pega tão pesadas as questões, como ele fala, né? Ele não é falar da... Assim, ele gosta de ajudar todo mundo e ele gosta de cobrar o que ele dá. Então, durante a aula, o que ele mais enfatizou, tentem se atentar. O que a gente trouxe para vocês também, a gente tentou trazer que era mais importante, mais relevante, e até mesmo algumas que foram cobradas em provas passadas. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem falar. E eu vou começar aqui, questão 6. Gente, ao final da aula, eu mando o slide com todos os slides, né? Enfim, não só a questão, mas também a resolução. Aí vamos em relação aos anticoagulantes e antiagregantes plaquetários. Assinale, deixa eu só acessar aqui, uma pessoa. As alternativas em que a medicação apresenta o mecanismo de ação correto. Aí vamos lá. A bigatrana, ela é um inibidor direto da antitrombina. Só permitir que eu colete vocês, pronto. A apixabana é um inibidor direto da trombina. Rivaroxabana é um inibidor direto do fator 10. O ácido acetil salicílico, AS, ele é o inibidor indireto da trombina. E a varfarina é um antagonista da vitamina E. E aí, qual é a opção que vocês marcam? Pode passar, Vitor. É isso mesmo, gente. Letra C. E aí, falando para vocês, né? Eu não trouxe a resolução completa dessa, porque a minha outra questão vai falar de um assunto também que vai ter um slide mais à frente com a resolução completa. Mas, de antemão, o Vitor também já ajudou vocês lá no início. A gente tem os inibidores diretos do fator 10, né? Que eles vão apresentar o X na sua nomenclatura, para poder facilitar a gente a lembrar. Então, eu botei aí, né? A pixabana, o X bem grande para vocês lembrarem, rivaroxabana e edoxabana. E aí eu lembro mais uma vez para vocês, o professor Manuel Cláudio, ele gosta muito dessas coisinhas. Então, assim, os inibidores do fator 10, os inibidores do fator 2, que seriam os da trombina. Então, se atentem a esses, né? Vão com a nomenclatura na cabeça. Também os antagonistas, ele gosta muito de cobrar, certo? Alguém tem alguma dúvida? Pois vamos lá. Vitor, pode passar, por favor? Pronto. Questão 7. A varfarina é um dos medicamentos mais utilizados para a anticoagulação nos pacientes que têm algum distúrbio na homeostasia deste processo. Contudo, o seu mecanismo de ação, né, ele é intrinsecamente dependente da atuação direta sobre qual das substâncias apontadas entre as alternativas. Assinale o que for correto. Onde é que a varfarina atua? Pronto, ótimo. Isso mesmo, gente. A varfarina, ela vai atuar como inibindo os fatores, né, dependentes de vitamina K. Ela não atua propriamente sobre a vitamina K, mas ela atua inibindo os fatores que dependem da vitamina K. Vitor, pode passar. E aí a gente tem os fatores, que seria o 2, né, o 7, o 9 e o 10, que tem até aquele exemplozinho, né? 2 mais 7 igual a 9, parabéns, tirou 10. Enfim, para vocês lembrarem. E aí eu trouxe só o restante da questão anterior também. Então, lembrar que a dabigatrana, ela é um inibidor direto da trombina, e ela tem o T no nome, para vocês poderem conseguir associar melhor. A pixabana, rivaroxabana e edoxabana são inibidores diretos do fator 10, tem o X e tem o A também no nome, para vocês conseguirem lembrar melhor. O AS, né, ele é um antiagregante plaquetário que atua inibindo de forma irreversível a COX, impedindo a formação do tromboxano A2. Lembrar que o AS, ele se liga de forma irreversível. Então, quando a gente precisa fazer algum procedimento para um paciente, a gente precisa
parar o AS, a gente precisa parar pelo menos 7 dias. Por quê? Por conta da ação, da produção de plaquetas, né? Então, como o AS ele se liga irreversivelmente, as nossas plaquetas elas são produzidas a cada 7 dias, mais ou menos, e aí a gente tem que parar o período do fármaco nesse momento e esperar 7 dias para poder a gente ter a nova produção de plaquetas, porque aquelas que já se ligaram ao AS, né, a ação do fármaco, elas não vão mais conseguir fazer a agregação plaquetária. Aí a gente tem o clopidogrel, prasugrel e ticagrelor, que bloqueia o receptor da P2Y12 da via de agregação, que o Vitor já explicou para vocês de forma muito, muito simples e também de forma muito prática, para vocês entenderem. Porque o nosso objetivo aqui é ajudar vocês para que vocês possam ter o melhor, como é que eu posso dizer? Vocês possam ir bem encaminhados para a prova. Então, a gente tentou trazer sempre informações práticas e simples para vocês conseguirem para a prova e acertar a questão, porque esse é o objetivo, né? Então, vamos lá. Vitor, pode passar para mim. Pronto, questão 8. A ação anticoagulante excessiva da heparina é tratada com a interrupção à ação do fármaco. Se houver sangramento, indica-se a administração de um antagonista específico. Então, o que eu quero saber? Quem é o antagonista da heparina? Mais alguém além do Gabriel? Pronto, vamos lá, o Zilfran. Então, gente, é isso mesmo. A opção certa é a protamina. Aí, a protamina, pode passar, Vitor. A protamina, gente, ela vai ser um antídoto tanto da heparina não fracionada quanto da heparina de baixo peso molecular. Mas vocês precisam se atentar que na heparina de baixo peso molecular, ela é um antídoto parcial. Então, ela não vai conseguir fazer a neutralização completa como ela consegue na heparina não fracionada, certo? Então, aí eu trouxe algumas características, né, de cada uma. A heparina não fracionada, só aceitar aqui um colega de vocês. Pronto. A heparina não fracionada, ela tem uma metabolização hepática, ela não possui um efeito previsível, como o Vitor já havia falado brilhantemente. Como a gente não sabe onde é que ela atua, né? Ela atua em mais de um fator, enfim, a gente precisa ficar monitorizando, senão o nosso paciente, ele pode sangrar. Então, o nosso objetivo é anticoagular, mas também não é fazer o paciente sangrar. Então, por isso que a heparina não fracionada, ela precisa ficar sendo monitorizada. A gente tenta manter o TTPA entre 1,5 e 2,5 do valor de referência, porque senão o paciente ele tem um risco de sangrar, certo? E o antídoto é o sulfato de protamina. E aí, aqui na heparina não fracionada, o antídoto, ele funciona de forma total. Agora, na heparina de baixo peso molecular, não. E aí, mais uma vez, o Vitor já havia comentado que a heparina de baixo peso molecular, ela inibe o fator 10, né? A mais conhecida que a gente tem é a enoxaparina. Ela tem uma meia-vida um pouco longa, então, quer dizer, um pouco curta, mas ainda assim a maior meia-vida, né? Então, a gente faz normalmente 2 vezes ao dia. Tem o menor risco de trombocitopenia induzida por heparina, que eu expliquei para vocês na aula prática, né? Enfim, na aula teórica, que a heparina de baixo peso molecular, essa trombocitopenia induzida, na verdade, é um estado hipercoagulável, né? Então, assim, o nosso objetivo é anticoagular e o paciente ele acaba tendo uma reação imunológica que ele acaba tendo um estado de hipercoagulação, né? Totalmente o contrário do que a gente está buscando. Tá? Mas, nesse caso, a heparina de baixo peso molecular tem um menor risco. Então, quando a gente tem um medo de que isso venha a acontecer, a gente acaba optando por essa heparina. Além disso, ela também causa um menor sangramento. A gente não necessariamente precisa monitorizar, mas quando feita a monitorização, a gente faz pelo fator 10, já que ela vai atuar nesse fator. E o antídoto também é a protamina, mas lembrar que é uma neutralização incompleta. Alguma dúvida?
Vocês estão sabendo de tudo, né? Vai todo mundo tirar 10. Deus quiser. Mas, gente, sério, as questões do professor Manuel Cláudio são muito boas. Vocês vão ver, eu não sei se já tem alguém amando o professor, mas ele é muito amável. Até nas questões. Então, a questão 9. Eu babona, né, gente? É monitora babona. Mas, enfim. Doido, mas é. Não, mulher. Ele é perfeito. Não fale assim do bichinho. E aí eu vou continuar aqui a questão 9. A fulaninha, né? 62 anos. Ele, na segunda chamada, foi um pai, né? O Alexandre, para concordar comigo. Pois é, gente. Então, até descobrir que vocês só vão ter 5 aulas para a prova de segunda-feira, né? Vai estar todo mundo aí aproveitando super o final de semana. 2 dias para estudar 5 aulas, tá muito tranquilo. Aproveitem o final de semana de vocês, vocês estão merecendo. Aí, vamos lá. A fulaninha aqui, ela, 62 anos, comparece a um serviço de saúde com queixas de uma dor torácica em aperto, uma dor mal localizada, de forte intensidade, e que teve isso há 7 minutos. Essa dor, ela irradia para o braço esquerdo, iniciou em repouso. E aí, a nossa paciente, ela realizou um eletrocardiograma que foi sem alterações, mas que apresentou uma troponina positiva. De acordo com a história anterior, os dados laboratoriais e dentro da abordagem do quadro, foi sugerida a utilização de um medicamento oral que ele age como um antagonista de ADP, ligando-se ao receptor de forma irreversível. Essa dica aqui o Vitor também falou para vocês. E que deve ser suspenso cerca de 5 dias antes de procedimentos cirúrgicos. Qual é o fármaco que a gente está falando? Então, eu quero um fármaco que seja um antagonista. Nossa, vocês são muito rápidos. Meu Deus. Certeza que vocês vão tirar 10. Depois deem um retorno para a gente, viu? Das questões que vocês acertaram na prova. Isso mesmo, gente. Então, a resposta é o clopidogrel, né? E aí, passa aí, Vitor, para falar aqui algumas coisas para vocês sobre o clopidogrel. Pronto, aí vamos lá. O clopidogrel, ele é um inibidor irreversível da P2Y12. Ele é um inibidor do ADP, certo? Tem um aumento... Aqui é o mecanismo de ação, mas a gente acaba tendo um aumento do AMP cíclico intracelular e acaba tendo uma inibição da ativação plaquetária. Não passou? Não entendi. Não passou o slide? Passou, né? Pronto, ok. Lara, tenta atualizar a chamada aí para ver se deu certo. Aí vamos lá. Então, assim, o clopidogrel, ele é usado via oral, tá? Lembrar que ele é uma prodroga, então ele vai ser metabolizado por essa enzima, CYP2C19. E aí, por que a gente tem que ter cuidado com o omeprazol? Porque os dois fármacos, tanto o clopidogrel quanto o omeprazol, eles acabam tendo a mesma via de metabolização. Então, quando o paciente ele faz o uso concomitante do omeprazol, como é a mesma via de metabolização, pode haver uma interferência e pode ser que o clopidogrel ele não seja metabolizado e, consequentemente, ele não venha a ter ação. Então, pode muitas vezes vocês estarem lá no postinho de saúde, o paciente fazendo a medicação dele correta, tomando o seu bom omeprazol e fazendo também uma profilaxia secundária para um infarto, uma angina, enfim, um stent que ele colocou, enfim. E aí ele toma o clopidogrel também. E aí, às vezes, o paciente pode chegar para vocês sentindo os mesmos sintomas ou tendo a mesma complicação, porque o clopidogrel não está servindo, tá? Então, às vezes, o paciente pode, inclusive, até... Aí vocês vão ver no próximo semestre, se Deus quiser, vocês vão lembrar dessa informação. O clopidogrel, ele é usado como segunda... Aí, se o paciente faz o uso concomitante com omeprazol, o clopidogrel pode a situação e o paciente pode ficar desprotegido. Tem que ter cuidado com relação a isso. Outra coisa também é que alguns pacientes não têm falhou o áudio desde o início. Cortou tudo, meu Deus.
Calma, gente, vou repetir. Então, vou repetir desde o início, tá? O clopidogrel, ele é usado via oral. Agora vocês estão ouvindo? Sim, sim. Pronto, ótimo. Então, ele é usado via oral. Ele é uma prodroga. Ele é metabolizado pelo CYP2C19. E a gente tem que ter o cuidado com relação ao omeprazol. Por quê? O omeprazol, ele também é metabolizado por essa mesma via, certo? Então, quando o paciente ele faz o uso concomitante das duas drogas, do clopidogrel e do omeprazol, pode ser que o clopidogrel ele não consiga ter o seu efeito. E aí o paciente ele pode ficar desprotegido, tá? Então, quando vocês estiverem no postinho de saúde ou em outros locais e vocês virem essa combinação, né? O paciente faz uso de omeprazol e faz uso de clopidogrel, vocês têm que avaliar. Normalmente a gente não faz, vê que é uma indicação que pode ter interferência, então evitar mudar a medicação, porque pode ser que o clopidogrel não faça efeito e o paciente fique desassistido, certo? Agora todo mundo escutou? Ok. Além disso, a gente tem que ter cuidado porque alguns pacientes, eles apresentam deficiência dessa enzima, porque como ele é uma prodroga, para que ele venha atuar como uma droga, um princípio ativo, ele precisa ser metabolizado. Como alguns pacientes não têm essa enzima, pode ser que o fármaco não venha a se tornar uma droga, né? Então, ele não seja metabolizado. E aí, o paciente pode perder o efeito. A gente usa principalmente no infarto agudo do miocárdio, né? Associado com AS, a gente usa por 1 ano. Isso vocês vão ver próximo ano, com certeza, na cardio, vocês vão lembrar. Né? A gente faz a dupla antiagregação plaquetária nos pacientes. Inclusive, quando a gente coloca o stent farmacológico, a gente faz essa dupla antiagregação plaquetária, que é o tratamento do infarto. A gente usa também no AIT, né? E a gente mantém por cerca de 21 dias depois do evento. Vocês também vão ver próximo semestre o AIT, o AVC, enfim. A gente faz associado, né, ao AS depois da implantação do stent coronariano, como eu já falei para vocês. No convencional, a gente faz 1 mês e no farmacológico de 6 a 12 meses. E a gente tem alguns efeitos adversos, né? A gente tem um aumento do risco de sangramento, o risco de fazer uma púrpura trombocitopênica trombótica, que é bem raro, e a contraindicação, principalmente, sangramento ativo e paciente alérgico, né? Você não quer piorar o quadro do paciente. Então, se ele tem, por exemplo, uma úlcera sangrante, enfim, você não vai fazer, tá? O principal é que ele é o inibidor irreversível da P2Y12. Pronto, Vitor, pode passar. Tá terminando, gente. A última questão para vocês tirarem 10 na prova. Um paciente ele atende por uma ambulância do SAMU na cidade do interior distante de um centro de serviços de hemodinâmica. E aí, ao ECG, ele apresenta um supradesnivelamento de segmento ST, de V1 a V3. Após checar a lista de contraindicações, opta-se pelo uso de um trombolítico. Qual deve ser usado pela efetividade e comorbidade posológica, ou seja, dose única? Aqui o que eu estou querendo saber de vocês é o trombolítico que a gente faz, que é dose única. Só para esclarecer o quadro para vocês, esse aqui é um quadro de um paciente que tem um infarto com supra de ST, ou seja, é um infarto que a gente precisaria abrir, né, a coronária ou faz uma trombólise. E aí, o que vocês acham? Um trombolítico ou fibrinolítico, né? A mesma coisa. O Zil Frank já respondeu. Pode passar, Vitor. É isso mesmo, gente. É o tenecteplase. Opa, voltou. Pronto. Ok. Então, assim, atualmente, a gente tem o alteplase, o tenecteplase e o reteplase. Gente, o tenecteplase, ele seria o melhor para reperfusão de coronárias, que seria o quadro do paciente. O paciente tem um infarto, a coronária está totalmente obstruída e você precisa abrir. E aí,
Ele seria o ideal, né? No mundo perfeito, ele é dose única, só que na nossa realidade não tem. Então, o que a gente faz muito é o alteplase. Então, assim, não estranhe se um dia vocês forem para um serviço de emergência, ou enfim, e o médico passar o alteplase. Não é porque ele não quer usar o tenecteplase, é porque muitas vezes não tem. Ou então aquela velha fama, né? Tem, mas está faltando. Então, o tenecteplase seria o ideal, ele é dose única, porque ele é o melhor na reperfusão de coronárias, mas a maioria das vezes não tem. E aí, aqui a administração, né, do tenecteplase é dose única em bolos, vocês não precisam saber a dose. A gente usa muito no AVC isquêmico, em até 4 horas e meia, no infarto, em até 6 horas, e no TEP, né, que é o tromboembolismo pulmonar, em até 14 dias. Tá? A gente pode usar também no TEP no tromboembolismo venoso grave, tromboflebite, da veia iliofemoral. Então, a gente tem outras demandas para fazer uso dos fibrinolíticos. Vocês têm alguma dúvida? Então, gente, é isso. São as 10 questõezinhas aí para vocês. Vitor, pode passar. Então, assim, amanhã todo mundo... Amanhã não, né? Segunda-feira todo mundo vai tirar 10. Eu botei um slidezinho no final. Só para vocês lembrarem do querido Manuel Cláudio. Vitor, acho que ainda tem mais um slide. Ó, tá vendo? Pronto, Ó, todo passei. mundo vai tirar 10. E é isso, quer dizer sim. Então, todo mundo vai tirar 10, se Deus quiser. Desejo boa prova para vocês. Qualquer coisa, podem falar no WhatsApp. E é isso, viu? Boa tarde, bom final de semana para vocês.